Bom, vamos direto ao ponto. Boas-vindas à nossa análise estratégica, operando na metodologia que a gente chama de sniper dos concursos. Aqui, a ideia não é perder tempo lendo lei seca de um jeito monótono. O foco é cirúrgico. Vamos mirar exatamente naquilo que separa quem entra nas listas de aprovação de quem fica de fora. Hoje, o nosso alvo são os 3 artigos do Código de Processo Penal que as bancas simplesmente amam cobrar. Analisamos dados reais de provas de elite, cobrindo de 2015 até abril de 2026. O que temos aqui é o puro suco do que derruba candidatos desavisados. E antes de avançarmos, o recado importantíssimo. Todo esse material foi pensado para gerar um aprendizado superativo. Então, usem e abusem da seção de comentários logo aqui embaixo. Façam dela o nosso verdadeiro fórum de elite. Pintou dúvida técnica sobre fração, prazo ou conceito jurídico? Joga nos comentários. A ideia é que todo mundo interaja, resolva os questionamentos juntos e construa uma comunidade de alto desempenho. Afinal de contas, o debate é o que consolida a memória. E a nossa rota de ataque hoje é direta e reta. 1. O mapa das bancas. 2. O artigo 28A do NAPP. 3. O artigo 282 das cautelares. 4. O artigo 157 das provas ilícitas. E 5. O nosso bloco de memorização rápida. Começando pelo tópico 1, o mapa das bancas, ameaça máxima em provas. Vamos entender direitinho onde os examinadores escondem aquelas armadilhas mais perigosas. Olha só que dado bizarro. Temos 31 aparições do artigo 28A em provas de alto nível. Para ter uma ideia, foram 19 vezes na FGV e 9 na FCC sozinhas. Sem sombra de dúvidas, esse é o artigo mais crítico de todo o Código de Processo Penal para concursos na atualidade. Logo na sequência, a gente vê o artigo das cautelares, com 18 aparições, e as provas ilícitas, com 13. Isso acende um alerta gigante. O foco no topo dessa estatística tem que ser absoluto, não tem jeito. Passando para o alvo número 2, o famoso artigo 28A, o Acordo de Não Persecução Penal, ou simplesmente ANPP. Para ficar fácil de entender, pensem nesse instituto do pacote anticrime como um contrato. Um contrato extremamente rígido e inflexível firmado entre o Estado e o investigado. Não é um benefício gratuito, tá? É um acordo comercial duro. As duas partes cedem, mas quem dá as cartas iniciais é o Estado. E como em qualquer contrato restrito, existem pré-requisitos para conseguir sequer sentar à mesa de negociação. Primeiro, o investigado tem que confessar a infração de forma formal e circunstancial. Segundo, o crime não pode, em hipótese alguma, envolver violência ou grave ameaça. E o terceiro ponto, prestem muita atenção porque isso derruba uma galera. A pena mínima do crime tem que ser inferior a 4 anos. Gente, é inferior, não é igual ou inferior, ok? E sim, os cálculos de aumento e diminuição de pena entram de fato nessa conta. Sentou à mesa? Maravilha. Mas agora o investigado tem que pagar o preço desse acordo. E essas condições podem vir todas juntas ou de forma alternativa. A pessoa vai precisar reparar o dano causado, renunciar aos bens frutos do crime indicados pelo Ministério Público e, muitas vezes, pagar uma prestação pecuniária. E olha o pulo do gato aqui. Tem também a prestação de serviços à comunidade por um tempo igual ao da pena mínima, mas com detalhe cirúrgico. Esse tempo é reduzido de 1/3 a 2/3. Além disso tudo, o Ministério Público ainda pode adicionar uma outra condição, desde que tenha prazo definido e seja proporcional. Agora, imagina as portas fechadas. O ANPP é absolutamente vedado se couber transação penal, até porque a transação é mais vantajosa. Também esquece se o investigado for reincidente, criminoso habitual, ou se o crime for de violência doméstica. Só que a grande casca de banana da banca está bem aqui. Se o investigado já foi beneficiado nos últimos 5 anos por um ANPP, transação penal ou suspensão condicional do processo, a porta não abre de jeito nenhum. Gravem esse prazo de 5 anos na cabeça. Tá, e qual é o saldo final dessa negociação toda? De um lado, cumpriu tudo certinho, a punibilidade é extinta, a ficha continua limpa, e isso só vai constar lá no sistema por uma única coisa: impedir que a pessoa peça um novo ANPP nos próximos 5 anos. Porém, do outro lado, pisou na bola e quebrou o acordo, o negócio fica feio. O contrato é rescindido na hora, o Ministério Público já oferece a denúncia de cara, e o descumprimento pode até mesmo barrar o benefício da suspensão condicional do processo mais lá na frente. Alvo 3. Artigo 282, medidas cautelares. Aqui a gente vai falar sobre as regras de engajamento do Estado em relação à liberdade do indivíduo antes mesmo de ter uma condenação definitiva. E isso exige precisão máxima. Repara como existe toda uma progressão lógica.
O juiz nunca tira uma medida da cartola. Tem que ter necessidade para a investigação e adequação à gravidade do crime. Elas podem ser aplicadas de forma isolada ou várias ao mesmo tempo. Mas o que chove em prova é o direito ao contraditório. A regra geral é que o réu tem um prazo de 5 dias cravados, para se defender antes do juiz impor a restrição. E se a pessoa resolveu bancar esperta e desobedecer a medida cautelar, a consequência é a conversão direta em prisão preventiva, sem rodeios. E o grande ponto de equilíbrio desse artigo é que o juiz tem total autoridade para revogar essas medidas, seja por iniciativa própria ou a pedido das partes, caso perceba que a restrição não faz mais sentido. A regra de ouro no processo penal brasileiro hoje é que a prisão preventiva é a última ratio, a cartada final mesmo. Ela só pode ser determinada quando absolutamente nenhuma outra medida cautelar for capaz de conter o risco. Nosso alvo 4, artigo 157, provas ilícitas. Para matar isso a pau, a gente usa aquela famosa analogia norte-americana dos frutos da árvore envenenada. No Brasil, provas ilícitas são inadmissíveis, ponto. Elas devem ser fisicamente desentranhadas, ou seja, arrancadas e destruídas do processo. A árvore inteira está podre. Por tabela, as provas derivadas também carregam esse veneno e ficam ilícitas. Mas muito cuidado com as exceções. Quando é que o veneno não se espalha? Se der para provar que não existe nexo causal entre a prova original e a nova, ou, e essa é a queridinha dos examinadores, se a prova pudesse ser conseguida por uma fonte independente que seja totalmente ilícita. Tipo, se a polícia já ia bater naquela porta de qualquer jeito por causa de uma outra investigação super válida, aí a prova tá salva. A história por trás do parágrafo 5º desse artigo 157 é sensacional. A lei dizia que o juiz que batesse o olho numa prova ilícita ficaria impedido de julgar o caso. Parece justíssimo, né? Só que não. O Supremo Tribunal Federal derrubou isso por inconstitucionalidade. E por que isso? Pelo princípio do juiz natural. Se essa regra fosse válida, imagina um estrago. Um advogado malandro podia juntar uma prova ilícita absurda de propósito só para tirar de campo aquele juiz linhadora. Não dá para usar o fruto envenenado para escolher quem vai apitar o jogo. E para fechar essa parte da doutrina, existe uma única e dramática exceção em que o sistema engole o fruto envenenado. Com base no princípio da verdade real, uma prova ilícita pode sim entrar no processo penal, mas com uma condição inegociável. Ela tem que ser usada exclusivamente a favor do réu e deve ser a única maneira possível de comprovar a inocência dele. É basicamente o sistema dizendo que a liberdade de um inocente vale infinitamente mais do que uma falha de procedimento cometida pelo Estado. Tópico 5. O Kill Box. Nosso bloco de memorização rápida. Atenção, porque agora o ritmo muda. É hora de ativar aquela memória fotográfica de curto e longo prazo. As bancas vão tentar confundir exatamente as métricas que a gente vai revisar agora. Foco absoluto. 4. O número 4. A pena mínima exigida para se cosetar um acordo de não persecução penal tem que ser estritamente inferior a 4 anos. Não confunda com pena máxima. A regra é pena mínima inferior a 4 anos. 1/3 a 2/3. Grava essa fração exata. Quando a ANPP exigir a prestação de serviços à comunidade pelo tempo da pena mínima, esse tempo de serviço vai ser obrigatoriamente reduzido de 1/3 a 2/3. Essa é a matemática da aprovação. 5. O número 5 bate ponto 2 vezes na nossa análise de hoje. 5 anos a quarentena, teve ANPP nos últimos 5 anos, o investigado está fora. E 5 dias é aquele prazo precioso que a defesa tem para se manifestar antes que o juiz decrete uma medida cautelar restritiva. Lembra do número 5. E agora, depois de dissecar toda essa estrutura pesada hoje, fica uma reflexão tática para o final. Qual dessas armadilhas numéricas, qual desses prazos ou exceções ocultas, o examinador vai tentar usar para derrubar quem não teve acesso a esse nível de detalhe no próximo exame? Com o arsenal tático atualizado e o mapa das bancas em mãos, a vantagem agora é toda nossa. O controle da prova passa a ser de quem domina as regras do jogo. A gente se vê lá no nosso fórum de elite. Bons estudos e força total!